Oi, pessoal, começando o nosso segundo podcast aqui da ONG Doutores do Mundo. Hoje a gente está com 3 convidadas especiais, que são convidadas que fazem parte da nossa diretoria, né? Então a gente vai contar para vocês um pouquinho sobre os nossos bastidores, algumas curiosidades, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Celina? Eu sou Celina, dentista, tô na ONG desde que começou e desde antes que começou, 2016, que eu comecei com a Bruna, sou coordenadora do Odonto, e é isso. Eu sou a Amanda, eu sou residente de otorrino, vice-presidente do Doutores do Mundo. Tô aqui desde que a ONG começou, em 2019, e tô muito feliz de vir aqui nesse papo com as minhas amigas aqui de sempre. Meu nome é Agatha, eu sou médica residente de pediatria, sou diretora-geral da ONG Doutores do Mundo, tô desde que começou também igual a Amanda, em 2019, e eu tô muito feliz da gente estar conseguindo, né, chegar nesse alcance de ter um podcast. Então são vários canais onde vocês podem encontrar a gente. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir para vocês seguirem a gente no @Doutores do Mundo no Instagram, que é onde a gente posta as nossas vagas, as expedições, todo o acompanhamento. Agora no YouTube também, que é onde vocês estão vendo esse episódio. Então vocês podem seguir para poder acompanhar conforme a gente for lançando podcasts novos. E aproveitar a oportunidade para quem está assistindo para falar que a gente está precisando de patrocinador. Então, se você quer saber aonde você pode ajudar a gente, até para ser um doador mensal de pessoa física, ou até você que é pessoa jurídica e quer conseguir patrocinar um projeto social, você consegue encontrar todas as informações nos nossos canais, então no Instagram, no YouTube, no Facebook, e a gente tá sempre disponível para tirar as dúvidas e ajudar você a ajudar a gente. Obrigada, e eu tô muito feliz de estar aqui. Eu conheço a Bruna desde os 7 anos, né? Eu conheci os pais dela, a gente fazia parte de um clube e a gente nadava juntos e tal. E fui dentista dela na adolescência. E aí um dia eu tava lá no consultório trabalhando, a Bruna já era estudante de medicina, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu queria fazer um trabalho voluntário com ela na Amazônia. E aí eu falei, vamos lá, né? A gente nem tinha ideia do que era, né? E chegando lá, aquilo lá foi a gota d'água para transformar a minha vida e a dela também. Tanto que hoje ela vive da ONG, né? Ela montou todo esse projeto sozinha, né? A gente está aqui só ajudando. E aí eu fiz isso como meu estilo de vida, né? Me aposentei e pretendo fazer isso até quanto eu aguentar. As pessoas, assim, você não consegue adivinhar as histórias delas, ninguém sabe as lutas Porque tá lá, né? Porque tá lá, todo mundo tem um motivo pra tá lá. É incrível cada história. E é uma história pior que a outra, e assim, voltam todos muito transformados, e é muito maravilhoso mesmo. É muito gostoso a gente ver. Acho que você vê a pessoa encontrando um propósito de vida, né? Exato. E você vê a Ou transformação. se reencontrando, né? É. A gente vê muito médico especialista que fala, nossa, eu tô me reencontrando na medicina porque eu já tava cansada. Não lembrava o porquê que amava aquilo que faz, né? E lembra por um minuto. Realmente é muito Por isso que é algo que você tem que fazer todo ano, porque você esquece de novo. Você volta super grato e aí quando você vê, você tá reclamando do seu dia a dia de novo, aí você vai. E é uma coisa engraçada que, assim, a gente pensa, né? Porque tem muita gente, não sei o quê. E, gente, a gente consegue fazer um trabalho melhor do que o nosso trabalho. É verdade. Eu falo por mim, que, assim, no meu trabalho, às vezes, assim, eu tô exausta e tal. E aí você meio que... Entra no automático. Vai fazendo automático. E lá não. Lá, assim, você tem a preocupação de sentar, de escutar a pessoa, de escutar o problema. Você tá cansado, mas você dá conta. Você, assim, tem 30 pacientes, mas, tipo assim, eu, por exemplo, quando via lá minhas fichinhas da otorrino lá, eu ficava super feliz quando tinha 7, 10, 12. Eu ficava triste quando tinha uma, duas. Como assim não tem ninguém? Então, assim, coisa que no meu dia a dia eu já tô, tipo assim, ai, pelo amor de Deus, que não venha paciente. Aqui é completamente diferente, porque a gente consegue fazer de uma forma diferente, eu não sei nem explicar como, né? Mas consegue. E é muito gostoso isso, porque essa parte dos especialistas, né? A maioria dos pacientes, quando a gente atende, eles nunca viram especialista a ponto deles não saberem o que é. Sim. Então, o otorrino, por exemplo, as pessoas achavam que era só ouvido. É só o médico do ouvido, e não, né? Tem uma série de outras coisas. Então, é legal que na triagem mesmo ali, quando a gente vai fazendo a organização, a gente já explica o que é o médico. Ou acha que ginecologista é só a médica que vai coletar preventivo. Então a gente já explica tudo ali. Lá, né? Nem tem. Geralmente quem faz essa coleta é uma enfermeira
enfermeira. E aí tem alguns locais que a gente foi, né? Não vou citar quais, mas que a pessoa que coleta é uma pessoa da comunidade. E aí a pessoa da comunidade... Ninguém quer coletar porque a pessoa da comunidade que coletou e recebe o resultado para entregar... Dizem eles que, tipo, espalha pra todo mundo. Então, assim, fica expondo o paciente desnecessariamente, completamente antiético, né? Então, elas não coletam por conta disso. A gente viu muito isso em regiões que a gente foi que não eram tão afastadas. Regiões que eles teriam acesso, sim, ao preventivo, né? Coisa que muitas vezes eles não têm. Não é igual o sertão, que não tem mesmo. E aí, por vergonha e, tipo, por medo mesmo de ser exposta, se acontecer, se der alguma coisa, eles acabam não procurando. Cria um estigma de eu não vou fazer porque eu não quero que saibam o que eu tenho. Exatamente. Inclusive, né, falando aqui, né, a gente faz o Papa Nicolau e a gente dá o resultado e as nossas ginecos, elas já mandam, assim, né, se a orientação. Encaminhamento. É muito. Essa é uma parceria que foi renovada esse ano, ainda bem. O Laboratório FEME ajuda a gente nisso, né? Eles dão o kit do preventivo, então a gente não gasta nem com material. E aí a gente faz a coleta, traz para eles em São Paulo, eles analisam, dão o resultado e a gente já manda de volta para os pacientes. A gente, muitas vezes, o paciente não tem e-mail, a gente tem que mandar pelo WhatsApp e tudo mais, né? Pede sempre para confirmar RG, CPF, antes de mandar, mas é isso, as ginecologistas, se deu alguma coisa alterada, as ginecologistas que foram na ação, que fizeram a coleta, elas mesmas já mandam tudo prontinho pro paciente, então é bem legal. A mesma coisa da dermato, eu acho também, né? Que a gente consegue fazer a cirurgia e mandar pra biópsia e o próprio dermatologista faz os laudos de orientação. No caso é sempre o Fábio, né? Fábio, maravilhoso deus da dermato. Que consegue resolver milhares de cânceres de pele pelo Brasil. E ele vai atrás de tudo, né? Porque essa parceria do laboratório foi ele que conseguiu. Sim. Então, ele consegue uma parceria, faz por um valor X pra gente, mas muito menor do que o normal. Com certeza. E aí, ele analisa, já manda tudo, e aí ele manda pra gente. E aí, amiga, já mandei lá os e-mails, vocês vão mandar pro paciente? Aí a gente É isso, né? faz isso. A gente fica aqui por trás, mas assim, tem vários, por exemplo, o Fábio, que ele já é... Vários agentes. E que entram e ajuda aqui também, porque é assim, né? Se tem um contato, alguma coisa, a gente é sempre muito bem-vindo. E é muito legal isso, porque os voluntários, eles gostam tanto dos projetos que eles falam, eu conheço fulano que poderia ajudar com isso. Sim. E a gente vai criando, a gente tem uma rede de apoio gigante, né? Então é muito legal. O Fábio, já que a gente tá falando dele, mesmo quando ele não tá na expedição, ele manda o contato dele no nosso grupo e fala assim, se algum clínico tiver dúvida de alguma coisa de dermato, me manda a foto. Ele faz uma telemedicina. Me manda a foto com boa resolução, me manda a historinha que eu ajudo vocês. Então, ele resolve tudo. É muito legal. A gente cria uma corrente do bem incrível, né? Que as pessoas vão só agregando. E porque é viciante. Então, o Fábio é mais um que entrou no vício. E quando ele não consegue ele consegue ajudar do mesmo jeito. Não, o Fábio é maravilhoso. E dermato é uma coisa que precisa muito, né? Nas expedições. Principalmente lá no Nordeste, né? Nordeste, muito. E eu acho que é uma coisa que aqui em São Paulo é muito estigmatizada, né? Sobre ser uma área que é uma área mais só voltada pra estética. E eu acho que o Fábio transforma a vida de cada um que vai na expedição com ele, porque vê que a dermatologia, ela muda vidas, ela salva vidas. Então, assim, é um diagnóstico que ele leva o próprio dermatoscópio, que a gente sabe que é um aparelho muito caro. A gente não tem. Ele consegue fazer diagnóstico de doenças que essa pessoa estava sendo tratada. Ele já pegou paciente que tinha hanseníase e estava sendo tratada como outra causa há anos e anos. E a pessoa ali correndo risco de vida e tendo chances de fazer um tratamento que podia ser curativo, né? Não, e a dermatologia nas nossas expedições, elas são muito resolutivas. Muito. Porque ele tira o câncer, já manda pra análise, ele já tira com margem, né? Porque ele já sabe mais ou menos o que é pela dermatoscopia e já tira com a margem de segurança pra pessoa estar tratada. Não, realmente, a dermatologia é muito fantástico nas nossas ações. Eu acho que todas as nossas especialidades são muito boas, lógico. A Geo também, a gente já viu fazendo Nossa, ginecologista aí, também né? E também já retirou, né, focos e mandar pra biópsia junto com o Fábio no laboratório. Sim. Teve bastante... No Sertão, a primeira vez que a gente foi, né? Teve em 2021, 22, não lembro agora. Mas teve muito...
câncer de colo de útero diagnosticado. E eram realmente de mulheres, assim, que estavam há 4, 5, 6 anos sem fazer preventivo porque não queriam coletar por medo mesmo, né? Ou por falta de... enfim, de saber a necessidade, a importância. E aí a gente faz palestras sobre isso. Sobre a importância de você coletar o preventivo. A gente desmistifica algumas coisas também. A gente sempre acha que a gente vai pra entregar muito e fazer muito. E a gente sempre recebe muito. E quem volta transformado mesmo, não são só eles que receberam diagnóstico e tratamento, mas a gente como profissional. Inclusive, eu vou falar, né? Eu fiquei na última expedição que eu fui um pouquinho com a Celina, né? Na parte de odonto. E ela tava só ela e uma estudante de odonto, né? E assim, é legal ver também que os estudantes, eles voltam praticamente formados, né? Assim, sim. Essa estudante, ela tava quase para se formar e tal, e aí tinha aquele medo, né, de pegar o paciente, de ser o seu paciente e tal, e eu vi nos primeiros dias ela ali com naquela medo, insegurança. E aí, no último dia, já até extração ela fez. tocar pau ali e fazer as coisas. É muito legal. é legal ver. Ela só não tinha experiência, né? E aí, ela estando com alguém com apoio do lado, ela... E é isso que a gente faz também. Todas as inscrições, nas áreas e tal. Mas assim, aqui na odonto eu vi bem bonitinho, porque eram só as duas, né? Então... Ainda mais que é mais prática, né? Então, Exato. assim, você consegue ver a pessoa criando segurança. Às vezes faltava a oportunidade de alguém ter paciência com ela e ensinar. Até pra ela, daqui pra frente, com certeza, se formar e ter mais E é uma segurança. chance muito legal para eles, para todos os estudantes da saúde, porque a gente dá muita oportunidade mesmo deles terem experiências novas, né? São pacientes que eles não vão ver nos locais que eles fazem faculdade, nos hospitais e escolas, são um perfil de paciente Doenças também diferente. que eles não vão ver. Principalmente odonto, né? Quem sai de uma faculdade de odonto hoje só vê Em São tudo Paulo, bonitinho, né? Só vê tudo bonitinho. Chega lá, nunca viu aquilo. É verdade. Né? É. Tanto que eu até... A última dentista que foi agora com a gente, né? Ela ficou um pouco chocada, porque ela achou que, no encerramento ela até comentou, que ela achou que ela ia poder fazer uma odontologia. Só que assim, a odontologia que ela conhece numa cidade grande, É diferente. que tem flúor na água, né? Que esse é um dos fatores que faz com que a dentição seja melhor. Você chega no Nordeste, é que nem uma vez eu cheguei para um rapaz lá e falei assim, não, gente, é só pôr flúor na água lá em Recife. Ele falou assim, mas primeiro você tem que dar a água. Né? Então, assim... Tem que... A gente mesmo já teve problema, né, de água, a gente teve que contratar caminhão-pipa, porque não tinha água. Então imagina no dia a dia deles. Então, assim, né, é outra realidade. Esse dentista que vai pra lá, ele nunca viu o que ele vai ver lá. Né? Então, isso realmente é uma experiência incrível. E eu acho que essas ações em prevenção em saúde que são muito legais da gente ver, né? Então, desde a primeira expedição falando da odonto, a gente entrega material de higiene bucal. Então, a gente entrega escova de dente, pasta de dente, e a gente vê que às vezes o adulto não sabe exatamente como ele tem que escovar o dente, que pra gente é uma coisa tão básica, mas ele nunca teve uma escova, ele nunca teve uma pasta, então às vezes é uma coisa muito simples e que você... E o dental pra eles não... Palestra de higiene bucal, às vezes, tipo, pode mudar uma criança que teria uma dentição lá na frente, igual a dos adultos que a gente tá vendo, e a gente tá mudando naquele dia. Eu acho que é bem impactante, voltando a falar da África, aquela história dos pezinhos das crianças. Nossa, uma lesãozinha que todas as crianças tinham em uma comunidade que a gente foi. Se eu não me engano, foi Pessênia, mas eu não lembro. E era a lesão igual, assim, a gente mandando pra dermatologista, pra clínico, ninguém entendendo exatamente o que é, pra no final alguém fala pra gente que era porque, como eles não têm coleta de lixo, saneamento básico, as lesões eram mordidas de rato, porque os ratos ficavam na casa, o lixo ficava dentro da casa, então acho que esse foi, assim... Eu acho que essa é a mais impactante acho da que essa vida. foi a pior, assim, Falando em prevenção em saúde, né, que a gente tava falando de saúde bucal, eu acho que outra ação legal que a gente consegue fazer é muito sobre planejamento familiar. Então, levar a orientação em planejamento familiar para as mulheres. Então, eu acho que tem um estigma muito grande, principalmente em áreas que são mais rurais, de que a mulher ela tem que ser feita para poder, né,
fazer uma casa com filhos, e às vezes elas não têm acesso a essa informação de que elas podem prevenir uma gravidez, de que elas podem se cuidar. Então, eu acho que as palestras sobre saúde sexual e falar sobre o uso de camisinha, explicar como é que usa uma camisinha e que ela não previne só a gravidez. E quando a gente entrega um método anticoncepcional, então a gente consegue entregar muito anticoncepcional, a gente entrega pro ano inteiro, e aí consegue ter essa orientação, e até os métodos de longa concepção, que fala, de longação, então a gente consegue colocar DIU. Então eu acho que é muito legal, são coisas que às vezes em São Paulo tem até um acesso mais difícil, e essas mulheres elas conseguem desmistificar e ter acesso a um planejamento familiar seguro. A gente consegue levar todo o material para inserção, que também é mais uma parceria renovada para esse ano da Coplast, e eu acho que essa é uma ação que a gente consegue fazer com muita eficácia e que a gente consegue acompanhar. Então consegue fazer um ultrassom de controle, consegue ver no ano seguinte se elas estão se adaptando bem ao método. Eu acho que as ações em prevenção são muito legais. E a gente faz, e aí agora falando da minha parte, a gente faz e já vê se tá no lugar ali certinho, coloca o ultrassom, né? Eu acho chiquérrimo. Não, é bem legal, assim, a gente consegue transformar elas, e nós que somos mulheres, a gente sente essa dor, né? A maioria delas não tem nem ideia que elas têm opção. Opção de não engravidar, opção de... enfim... Elas não conseguem... os locais que a gente vai são extremamente machistas, né? Geralmente, sempre o homem é o provedor da casa, então elas são muito dependentes deles. E então, a gente tem que tomar cuidado até na abordagem que a gente faz. Enfim. Eu ia falar exatamente disso, que é engraçado que a gente sempre faz umas palestras que, assim, sempre tem que ter, né? E a de métodos contraceptivos sempre tem, e aí você vê a quantidade de paciente que quer passar na ginecologista depois da palestra, né? Porque daí elas entendem o que é, pra que é, como serve. O que elas têm de opção também. Exato. Então... E é muito triste, assim, que tem muitos lugares ainda, né? 2024, que a gente vai, que o homem escuta por fora que ela quer colocar DIU e já fala, não vai colocar DIU, não vai. E entra na sala, não deixa a ginecologista... A gente já teve situações muito difíceis em que a gente teve que conversar com o parceiro da pessoa, explicar que ela tinha esse direito e tudo com muita delicadeza pra conseguir fazer com que essa mulher tenha essa escolha. E mesmo assim, a gente às vezes não consegue. É muito abusivo, né? Vários lugares muito machista. Vai completamente, assim, é muito triste de ver. E infelizmente, em alguns quesitos, a gente não consegue transformar tanto nisso, porque ele é o provedor da casa, né? Não adianta a gente falar, não, sai da sua casa. Ela não tem pra onde ir, não tem uma rede de apoio, então é muito delicado. E sobre infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem pegado muito sífilis, né? Surtos de sífilis em algumas regiões. Em Recife a gente pegou bastante, no Sertão a gente pega bastante, Rio de Janeiro a gente pegou um monte. Então, é isso, né? A gente tem que tratar o paciente e os contactuantes, né? Então é um trabalho assim de formiguinha que a gente vai fazendo pra e orientar essa prevenção, né? Exatamente. Que às vezes não é nem questão, muitas vezes são questões machistas em que não usam, mas às vezes eles não sabem como que é a forma de prevenir, não sabem como pegaram, então acho que essa orientação é válida nisso também. Muita gente ainda sobre os bastidores pergunta pra gente quanto é que a gente gasta numa expedição, né? E é um dinheiro que não acaba, nunca fecha. Geralmente a gente sempre faz a expedição seguinte com dinheiro que foi da próxima, né? Nunca vai fechando, mas se um dia a gente parar de fazer projeto, aí eu não sei o que vai acontecer. Mas a gente tem custos muito grandes com material, com remédio. Tem muita gente que acha que todo o remédio que a gente usa é doação. A gente nem aceita mais doação desde o ano passado, porque infelizmente, vamos contar o que estava acontecendo, as pessoas estavam doando coisas vencidas pra gente. Há 4 anos. Vencidas tipo de 2019, porque o pessoal achava que a gente distribuía remédio vencido mesmo para as pessoas, né? E assim, a gente tem uma super seleção, né? A gente olha a validade certinho. A gente olha sempre, óbvio, né? Mas assim, sempre que chega na expedição, a gente dá olha uma tudo olhada de novo. A gente pede pra todo mundo ajudar a gente de novo, pra ver se não passou alguma coisa. E a gente tem a dupla checagem na hora de entregar, né? Tem que olhar o lote, tem que olhar a validade de novo antes de entregar o remédio, porque a gente parou mesmo, não dava. Era todo final de semana o pessoal entregando
10, 15 caixas lá nos nossos apartamentos, né? E a gente tendo que ficar final de semana selecionando coisa que estava vencida há muitos anos atrás. Então a gente parou e a gente agora compra 90% das nossas coisas hoje são todas compradas, né? Tanto de material quanto da parte de remédio mesmo. E a gente tem gastos com transportadora, que sempre tem que levar nossas coisas antes. A gente tem custo de alimentação, a gente tem custo de transporte interno de uma comunidade para outra enquanto a gente está lá, o transfer, né, dos nossos pacientes. Em algumas comunidades a gente ajuda, né, na questão de conta de luz e tudo mais, que quando a gente dá uma boa aumentada neles, a gente né? cobre os gastos e a gente sempre tem que contratar alguém, né? Então a gente tem as moças que cozinham pra gente, cuidam da limpeza, então é uma série de gastos. Mas eu acho que hoje o maior gasto nosso, eu acho que é transportadora e o transfer interno ali, né? E por isso também que algumas pessoas estranham, né? Que além da pessoa ser voluntária, ela paga pra ir, né? Porque assim, é um custo muito alto, né? E a gente tem que pagar as contas, né? Não, as pessoas não têm noção do quanto custa uma expedição, então, assim, né? E a gente percebe dos voluntários que vão que isso não é importante para eles, né? Então, assim, primeiro conheça o projeto, vê o que ele faz, né? Veja o que os outros voluntários estão falando, né? Porque eu sei que realmente não é todo mundo hoje que tem condições de pagar, mas é um valor justo porque a gente realmente precisa desse dinheiro, senão o projeto não funciona. E fora isso, ainda tem essa parte, né? A transportadora não chegou a tempo, a gente tem que comprar todo o nosso material, porque a gente não vai deixar os pacientes sem. Exatamente. Além dos gastos, tem os gastos extras que toda a expedição vai ter. E pra quem não sabe, a ONG é uma empresa, né? E a gente paga por mês contador, a gente tem assessoria jurídica, a gente tem marketing. Sala. A gente tem uma sala de coworking, que é a nossa sede, né? Que para registro do estatuto. Então, a gente tem uma série de gastos custos mensais. Exatamente, custos fixos também. Mas os custos fixos, a gente sempre dá um jeito de cobrir. A gente sempre tem alguns imprevistos, né? Também de material. Às vezes quebra uma coisa ou outra, a gente tem que consertar. A manutenção dos nossos equipamentos, principalmente da Odonto, é muito caro. Gente, autoclave no mínimo, uma vez por ano tem que ir pra revisão. Eu tô mandando fazer a revisão agora, já viu, né? Caríssimo. E a gente tem que fazer, né? Porque se a gente chega lá e pifa na hora, tipo, aí acabou. A gente tem que ter tudo muito programado, porque a gente vai pra locais isolados mesmo, que não tem farmácia, não vai ter uma cirúrgica pra gente comprar as coisas. E é muito mais caro nesses locais também. E assim, a gente tenta ao máximo não dar esse prejuízo, né? Vamos dizer assim, né? Pro paciente. Então, assim, a gente não tem na nossa farmacinha, mas talvez numa farmácia tem um remédio que precisa muito e a gente sabe que aquele paciente não pode pagar, a gente paga, a gente né? vai lá e o projeto paga. A gente tenta fazer isso, não é assim, não tem aqui, compra. Isso daí é raro acontecer, né? A gente literalmente dá tudo pro paciente. E quando o paciente sai de receita ali com a gente, é porque os médicos falam pra gente, esse remédio não tem aqui, mas ele é prescrito pela rede SUS. A gente pode prescrever? Pode, né? O que o paciente vai ter acesso ao SUS, desde que a gente tenha conhecimento que ele tem um posto de saúde pra pegar, a gente deixa prescrever. Agora, tem muito médico hoje que só trabalha com uma marca X de, sei lá, anti-inflamatório, antibiótico. Isso não acontece lá. A gente tem todas as marcas e a gente tem do bom e do melhor, né? Os pacientes voluntários que vêm os voluntários que vêm à nossa farmácia, eles falam, nossa, vocês têm tudo isso? Tipo, vocês compram até a lenha, né? A gente compra, né? Que precisa. Exatamente. Então, o que precisa vai estar lá, a gente tem tudo. Inclusive, né, a gente tem até um DEA, né? A gente tem desfibrilador. Não, a gente tá muito chique. A gente tem bisturi elétrico agora, desfibrilador, autoclave, consultório odontológico, cadeira odontológica, um mocho pra coluna da Celina. E tudo isso é um gasto, né? Instrumental cirúrgico, a gente tem tudo hoje. Nossa, a gente tem muita coisa. A nossa sorte também é que a gente tem parceiros muito bons
que tiram alguns custos nossos. Por Sim. exemplo, um DIU de cobre hoje pra ser inserido, pra gente comprar o kit e o DIU de cobre, ia ficar no mínimo R$210 Por kit. por mulher. E aí a Colplast, ela cobre tudo isso, porque eles dão o DIU de cobre e eles dão também o kit DIU pra gente. Não só isso, né? Eles dão espéculo, eles dão kit de sutura pra dermato também, que é descartável, então a gente consegue fazer bastante coisa. E a gente depende muito dos nossos parceiros, né? Sim. E eu acho que isso é até legal pra gente falar, né? Pensando em como que as pessoas, às vezes as pessoas elas não têm tempo, disponibilidade, ou não são da área da saúde, ou não têm interesse em ir a uma expedição, mas a gente pode, sendo uma empresa, né, de terceiro setor, ter patrocinadores, e isso a pessoa ela consegue declarar, ela consegue usar, né? Então acho que é muito legal pra quem estiver assistindo, ou quem tiver interesse, saber como que pode ajudar, que às vezes a pessoa ela não tem essa ideia de como ela pode ajudar, e ela pode ser um patrocinador mensal, ela pode ser um patrocinador anual e ajudar a gente em alguns custos fixos ou até por expedição específica. Acho que é legal a gente falar que tem essa possibilidade também, né? Sim. E falando em patrocinadores, a partir desse ano, 2024, para estudante de medicina, né, a gente só aceita padrinhos do nosso projeto, pelo menos 3 meses. Isso em 2024, a partir de 2025 vai ser 6 meses, porque a gente quer justamente fidelizar os nossos voluntários, né? Então, sempre vai figurinha repetida, mas a gente quer que as pessoas que estejam indo na ONG, elas realmente continuem ajudando a gente de alguma forma, né? E a gente começou a pesquisar e ver que muitas ONGs já fazem isso, e a gente falou, não, vamos fazer isso também, porque a gente recebe muita inscrição de estudante. E isso é muito legal até para as pessoas entenderem que um trabalho voluntário não é um trabalho qualquer, um trabalho em que você pode levar de qualquer maneira. Então, acho que é uma coisa... Para na expedição, né? E a pessoa ela vai ver o gasto que é feito, ela vai ver o quanto precisa dessa ajuda, e eu acho que é muito legal a gente ter isso fixo dos estudantes, até por serem pessoas que conseguem levar isso, elas vão se formar um dia, elas vão continuar sendo voluntárias, então eu acho que é importante ter essa fidelização e até para elas levarem isso a sério mesmo. E vamos contar uma curiosidade que acho que é a maior, né, Celina, que sempre perguntam pra gente quando a gente chega, é se a gente ganha dinheiro com isso. Exatamente. Nossa, toda vez pergunta, mas que legal, e hoje você Quanto vive você disso? ganha? Aí fala, não, gente, a gente é voluntário e A assim... gente paga mensal. A gente paga, a gente faz uma doação mensal pra ONG, todos nós, né, toda a nossa diretoria, pra cobrir alguns gastos, e não são todas as ações que a gente consegue pagar a nossa passagem aérea também com o dinheiro da ONG. Muitas ações, quase todas, né? a gente paga. A maioria. A gente que paga a passagem. Então, o pessoal tem isso também, né? Que acha que a gente vive disso, que a gente tá lucrando com alguma coisa da ONG. E não é tem só nada isso, disso. né? Você fala paga passagem. Aí é o Uber pro aeroporto, o Uber pra voltar. A bagagem extra pra despachar. Então, assim, o custo é bem alto. O custo é alto. E é isso, o pessoal tem muito essa curiosidade, assim. Acho que essa é a pergunta que mais me fazem. Isso quando não fazem, mas quanto que eu vou receber pra ir, né? Também. Algumas especialidades, principalmente, assim, pensam, mas eu vou até lá e eu vou ganhar quanto, né? E eu acho que a pessoa falta ter essa sensação de entender que é um trabalho voluntário, mas que tem um gasto incluso e de que é um trabalho que envolve gastos, não tem como. Né? A gente não tem muitas parcerias aí, né? Patrocinadores, então... E a gente faz acontecer, porque tem muita gente que tem mais patrocinador que o nosso e faz menos ação do que a gente. A gente tem o calendário de 2023. Tá lotado. Não, o de 23 foi o mês todo. E acho que esse ano também tem ação todo mês. Acho que é legal a gente falar quais que tem vaga. 2024 a gente pesou no freio, na hora de fazer o nosso calendário mesmo, né, na nossa reunião, porque a gente viu que estava sendo um dinheiro muito nosso, né? Então a gente estava tendo que investir muita coisa e a gente tem que fazer com que o projeto ele seja autossustentável. Hoje em dia ele não é, né? Hoje em dia a gente banca muita coisa dele, então a gente está sempre em busca de parceria. É lógico que se a gente tivesse parceria com empresas aéreas para pagar a passagem dos nossos voluntários, a gente ia querer muito. Transportadora. Bagagens, né? Que não são nossas. A gente vai com uma malinha de mão lá para 15, 20 dias, 10.
sei lá. É pra gente Usar a mesma calça 3 E vamos contar uma coisa, né? Transportador é uma coisa nova, desde 2023. Não, 2022, na verdade. Antes disso, a gente... que a gente usou pra Bahia, acho que é a primeira vez. Antes, a gente pagava bagagem extra. Então, a gente chegava no aeroporto com um carreto, 20 malas, pagava as bagagens extras, pedia pro pessoal ajudar a gente, cada um despachar 2. A gente cobria esses custos e, assim... Ainda tinha todo o transtorno da empresa aérea, às vezes, aceitar o que a gente tava levando, entender que não era nada explosivo, de que o consultório não ia explodir no caminho. Não, e aí tem isso, né? Tem muita coisa nossa que antes podia ser transportado, igual a gente transportou o consultório portátil e autoclave no avião pra África. Sim, né? Mas eu já fiquei no aeroporto presa com o consultório. Mas a Agatha já perdeu o voo porque a empresa X não deixou embarcar com o consultório porque falou do compressor. Então, é muito complicado isso. A gente perdia muita coisa, né? Então, a gente começou a pagar a transportadora, só que vocês sabem hoje que transporte é muito caro. E ainda mais as nossas coisas, como é todo o nosso material, ele tem que ter seguro. Então, ele fica mais caro ainda, né? Porque... mesmo com seguro ainda, se eu não me engano, é 10% do valor total do que a gente tem. E, tipo assim, nossa ONG inteira está lá. Exato. Né? Então, lembrando que é uma ONG grande. itinerante, né? Então, assim, a gente tem lá o espaço do coworking, mas as nossas coisas, elas estão sempre aí pelo viajando. Brasil. E esse ano a gente tá com o nosso calendário, vou falar um pouquinho. Agora, em janeiro, a gente foi pro sertão do Rio Grande do Norte. Agora, em fevereiro, esse mês, a gente tem uma ação aqui na Baixada Santista, né? Que a gente tá em Santos hoje, no podcast. Em março, a gente vai pro Barco Hospital, na Amazônia. Abril, a gente vai pra Mato Grosso do Sul. Aí, julho, a gente vai para o Rio de Janeiro. Setembro, a gente vai para Recife. Novembro, provavelmente a gente vai pra Amazônia. Esses últimos 2 não foram confirmados. E dezembro tem sertão do Piauí também, né? Esses últimos 2 que eu falei, novembro e dezembro, a gente ainda não confirmou, mas o resto já tá tudo confirmado. E quais as equipes que ainda tem vaga, Mi? Quais estão fechadas? Tem as últimas vagas... Eu esqueci de Piracicaba, em maio. Em maio, verdade. Tem as últimas vagas pra expedição do Mato Grosso do Sul e também pro Rio de Janeiro. O resto a gente ainda não... E Piracicaba. São os 3 que estão com vagas ainda. Mas pra estudante e para médico generalista, a gente não tem vaga até julho. Aí, a partir de julho, a gente ainda não abriu a seleção, então a gente vai ter para tudo. E a seleção também, acho que é legal a gente falar como que ela é feita, como que as pessoas podem se inscrever, né? Pode falar. Já que Então, as inscrições, agora a gente tem um WhatsApp só para inscrição, né? Então, você consegue achar no Instagram qual que é esse contato. E elas são feitas mediante vídeo. Então, a gente pede para a pessoa gravar um vídeo explicando um pouco sobre ela, tem algumas perguntas pra gente entender qual o propósito da pessoa, qual que é a história dela, o que ela pretende, né, fazer. E tem toda uma parte de documentação que a gente precisa e que é checada pela nossa parte jurídica e que é enviada. E a seleção é feita pela gente mesmo. A gente tem, né, pequenas coisinhas que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. Agora a gente tem 2 assistentes. Sim, do WhatsApp. Ainda bem, no WhatsApp. E porque a gente não dava conta de tudo. Só mandam pra gente o vídeo agora, né? Então, se o voluntário leu o edital, respondeu o questionário e mandou o vídeo, eles mandam pra gente pra falar. Assiste. Tá bom. Né? Entre os pediatras, a gente vai escolhendo, entre os clínicos. E, matando uma outra curiosidade, é muito legal quantas pessoas se inscrevem no nosso projeto. Por expedição, varia entre 150 a 300. É lógico que depende muito do nosso destino. Geralmente, sertão é super concorrido. Amazônia também. Amazônia é muito concorrido também. E o pessoal do barco, né? O barco, isso é uma coisa importante pra falar. O barco, ele tem o ano todo. Mas o Doutores do Mundo, ele pega algumas datas pra fazer o nosso próprio barco, levar a nossa própria equipe. E na nossa equipe do barco, a gente não aceita voluntários de fora. A gente só aceita os nossos voluntários recorrentes. É lógico que uma vez ou outra a gente publica uma vaga que a gente não conseguiu completar ou que o nosso voluntário não vai poder ir. Mas no Barco Hospital é uma equipe exclusiva do Doutores do Mundo. Então, só para voluntários que já foram com a gente mesmo. E aí, essa seleção, ela acontece dessa forma. A pessoa, ela vai acabar enviando, vai ser verificado os documentos. E aí, a gente vai ter reuniões mensais, né? Na expedição. Então, a gente tem um grupo de cada expedição. E nessa expedição, a gente vai ter reuniões para explicar. Então, todo mundo tenta comprar passagem junto para tentar ir no mesmo voo. Ninguém compra antes para não correr o risco de ser em horários em que o nosso transfer não vai estar. Então, tem toda uma logística a ser organizada
organizada também nos bastidores para que a expedição aconteça, né? E o pessoal fica, por que só tem um horário de transfer? Vocês não dão 2, 3 horários? Os lugares que a gente vai são tão longe, 3, 4 horas de distância, que não tem como a gente pagar 2 transfers pra levar o pessoal, né? Então é sempre um horário. Hoje, quando a pessoa se inscreve pelo nosso WhatsApp, a gente manda o edital, no edital já tá escrito tudo, o que tá incluso, o que não tá incluso. No nosso roteiro da semana, a gente geralmente atende das 8 até as 17, mas a gente tem um dia de passeio pra dar uma quebrada, e o pessoal fica, como assim? Não preciso de passeio. Você precisa, né? É uma carga emocional e uma carga física muito grande que a gente faz durante a semana. Que os atendimentos, né, são desse horário, mas a gente tem que organizar exatamente. Antes e depois. Desmontar. Então, porque geralmente as salas que a gente usa pra atender são as salas que a gente vai dormir também. Então a gente tem que organizar, limpar tudo. Montar a barraca, revezar um banheiro pra 30 pessoas, né? Exato. O pessoal tem curiosidade do banho também. Como é que foi o banho na expedição de vocês? Eu acho que o banho... O meu banho é sempre gelado. E visto que eu tô sempre na parte de organização, então é sempre umas 4 horas da manhã, que é o horário que ninguém tá tomando banho. Verdade. Então eu durmo suja e eu acordo, tomo banho 4 horas da manhã, gelado, pra dar uma acordada, com alguns sapos no caminho. E aí eu tiro eles do caminho pra Bruna poder tomar o banho dela. Muito obrigada. Enquanto eu vistorio o banho dela pra ver se tá tudo bem. Eu acho que as pessoas, elas têm essa curiosidade mesmo de, mas eu vou tomar banho gelado. Gente, você tá no sertão. Você nunca vai estar em uma região fria. Teve um lugar, né, Celina? E que foi o lugar menos inesperado de passar calor. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente passou um frio. Gente, a água, ela devia estar uns 16 graus. Eu não sei. Sério. Absurdo. E pra fora, tava uns 20 graus. A gente congelava. Foi o banho mais doído. A água batia, ela doía. Porque no Rio Grande do Norte, por exemplo, gente, o banho gelado é quase uma paz no coração. E você sai suado do banho já. Não, na hora que você tá se enxugando, você pensa, nossa, mas eu não enxuguei direito. Que não tem. Eu abri o chuveiro já embaixo da cabeça, porque era 2 segundos de água fresca. Depois era água quente. Exato. Porque quando é à noite, fica o dia inteiro a caixa d'água lá, né? De manhã verdade. cedo. Um banho por dia, né? Porque a gente conta com a colaboração de entender que nesses lugares infelizmente, tem gente água. que não entende isso, né? Que os lugares que a gente vai não chega água. Então, assim, ou é o que a gente economiza o que a gente tem durante a semana, ninguém vai ficar sem banho, todo mundo vai ter banho, mas tem que obedecer as regras porque elas existem por um motivo. Banho rápido, né? Senão a gente tem que ficar contratando caminhão-pipa, que é um custo a mais pra gente. E às vezes o lugar que a gente tá também não chega caminhão-pipa, né? Sim. Então acho que isso é importante. Acho que dormir também é legal falar, né? Então a maioria das expedições a gente leva colchão de ar, que é o melhor sono que a Celina tem. Exatamente. Todos os meses. E palavras dela. Por isso que eu não dormi bem nessa última, porque eu não peguei meu colchão de ar. Pegou o colchão normal. Esse é o problema. A gente quer dar conforto pra ela, mas ela gosta do perrengue. Ela gosta. Ela ficou viciada, literalmente. E a barraca pra proteger, às vezes, de alguns insetos que podem ter, então... A barraca nunca é obrigatória, né? Mas, assim, mas quem a gente gosta. Mas é bom. Quem tem nojinho de insetos, a gente fala. É sempre bom. E eu acho que é importante a gente falar sobre a nossa comida também, né? Nossa. O pessoal acha que a gente passa fome. E a gente, assim, a gente tem cozinheiro sempre nas expedições. Uma ou outra que a gente tem marmita, né? Que já vem pronta de algum lugar, mas a maioria dos lugares... são de um dia só, Um dia só, geralmente é marmita, né? Porque não tem como. Mas a nossa comida é muito boa. E é lógico que, assim, ela varia de acordo com o estado que a gente vai. A gente tem um cardápio regional, padrão, né? mas é uma comida regional. Tem que estar pronto pra vivenciar, né? Todas as experiências. Então, o voluntário pode, sim, levar barrinha de proteína, essas coisas. Tem alguns que ficam, mas eu posso levar alguma coisa? Pode, gente. Mas, normalmente, o dia inteiro você vai ter café, água, um mimo. Ninguém passa fome. Todo mundo volta gordinha. Lembrando que, assim, eu sempre engordo, pessoas, normalmente a cozinheira ali também traz o tio, a prima, a filha e tal, e aí vê que todo mundo é atendido, não sei o quê. Então, assim, ela cozinha muito bem. Muito bem, com bastante carinho. Não, normalmente a gente é muito mimado. Acho que em todos os lugares que a gente vai, assim, você tem que até tomar cuidado, porque se você falar que gostar de uma coisa, eu lembro que uma vez todo dia. eu fui falar que eu amei cuscuz com calabresa e eu comi cuscuz com calabresa 5 dias, porque elas faziam todo dia pra mim, porque eu amei. Eu
realmente Teve um lugar que a gente foi que ela fez estrogonofe pela primeira vez. Nossa, é. E aí foi um dos melhores estrogonofes que a gente comeu, tava muito bom. E aí todo mundo, os 30 voluntários elogiaram. E aí elas falaram, eles gostam de estrogonofe. Elas botaram no café da manhã. Aí era tipo estrogonofe. Quando a gente acordou no dia seguinte, tinha café da manhã com estrogonofe. Foi uma delícia, mas assim... Vocês gostaram? E aí a gente comeu estrogonofe com cuscuz e foi uma combinação muito boa. Muito boa. Então é muito gostoso, assim, essa troca que a gente tem com o pessoal que tá ali na ONG, né? Sim. A gente sempre lembra os nossos voluntários que o pessoal tá trabalhando com a gente, não pra gente, né? Porque tem que tratar bem todo mundo sempre. E é sempre uma troca muito gostosa. Eles trazem a família toda. Pessoas, né? Sim. A gente cria um apego. Mas, assim, a maioria é colchão diário e barraca. E tem algumas que são mais chiques, né? Sim. Vamos combinar do Recife ar-condicionado. Ar-condicionado, inclusive, que Ai, a Suda, ela me tornou uma pedra de gelo. Né? Não era bem um ar-condicionado, era um ar congelante. Era um ar congelante. Delicioso, melhor sono. Eu vou levar moletom, então. Eu ficava tentando amenizar aí, esperava a Suda dormir Quando eu vou com a Bruna, o quarto da Bruna e o quarto da Serena. Eu não durmo no A gente quarto não da fica Bruna. junto. Eu vou levar Eu moletom. nunca mais fico também. A Amanda dormiu, pegou roupa emprestada das pessoas pra dormir. Exato. Porque em Recife, e tava calor, Não, e você não eu quer tive imaginar, que dormir né? com 3 edredons e roupa dos voluntários que ficaram com dó de Mas mim. olha, quando a gente foi pra Óbidos, na Amazônia, em abril do ano passado, dormiu comigo 4 estudantes, né? De medicina. Porque eu falei, vou cuidar das meninas aqui, exatamente. Aí elas ficaram comigo no quarto. Aí, obviamente, eu botava no 16 e falava, ó, vocês vão ficar no meu quarto, se virem. Minhas regras. Tragam o moletom de vocês. Aí, só que elas faziam, elas roubavam o controle de madrugada. Eu acordava suada, elas botavam no 23. Aí eu comecei a esconder o controle. Gostei dessas Não. meninas. Também. É que a Bruna não tem limite com Não. ar-condicionado. Nossa. E a gente é Adoro muito boazinha, né? Eu ficava implorando pra ela. Gente, radiologista é frio. É verdade. É frio. Pediatra É pra- não, porque a sala tem que estar o quê? Na temperatura certa, Nossa, entendeu? não. O bebê tem que nascer num ambiente quentinho. O pediatra gosta do quentinho. Não, mas é muito legal. Eu acho que a gente tem muito perrengue, sim. Ainda mais a gente dos bastidores, a gente sabe a dor de cabeça que é pra fazer. Mas é sempre muito gratificante, assim. A gente nunca se arrependeu de ter feito algum projeto. É lógico que um projeto ou outro a gente não volta porque não deu certo alguma coisa da organização. Mas a maioria dos projetos, quando a gente vai, é justamente na intenção da gente sempre voltar. Sim. Né? Pra gente ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pra poder pode levar. acompanhar, né? Exatamente. Uma coisa Fica- legal é saber como que faz pra chamar o nosso projeto. Porque hoje em dia a gente tá assim, né? Antigamente a gente ia lá, Atrás. pedia atrás. Hoje em dia... Antes a gente que ia atrás do pessoal. Agora as pessoas se inscrevem, tem um formulário lá do Google Forms, e aí a pessoa se inscreve, fala pra gente qual que é o público-alvo, quem que é o projeto dele. Geralmente a gente faz parceria com ONG, mas a gente faz parceria com pessoa física também, dependendo do lugar. E tem que ter um público que a gente realmente a gente vá fazer alguma diferença ali, né? Não dá pra fazer no centro de alguma cidade grande, onde a pessoa tem o mínimo de acesso. O nosso objetivo é justamente pra lugares mais afastados. Mas a gente também faz algumas coisas em cidades. A gente vai fazer aqui na Baixada, a gente faz Piracicaba também, que vai ser a nossa segunda edição, que foi muito legal ano passado. E é isso. A gente vai se ajustando conforme dá. Vamos finalizar? Vamos lá. Então, a gente ainda tem várias vagas esse ano. Alguns projetos a gente ainda não abriu, né? E a gente deixa o convite aí pra você, médico especialista, dentista, ou mesmo você que não é da área de saúde e quer se inscrever com a gente. A gente tem muita vaga pra ajudante geral, que ajuda a gente nessa organização que a gente falou no podcast de hoje, né? E a gente deixa o nosso convite aí. Então, vocês podem encontrar todas as expedições e as vagas no @Doutores do Mundo. Lá vai ter também o telefone por onde você pode se inscrever, e a gente também responde pelo Instagram. E aí você consegue acompanhar as vagas que tem. E se você quiser também, tivesse interessado em ser um patrocinador e ajudar a gente a construir o nosso projeto e as expedições, você pode encontrar o contato lá também, que a gente tá lá ansioso por essa oportunidade. É isso. E eu queria deixar aqui um pedido para os dentistas. Se pudessem
colaborar com a gente, participar dos projetos. Eu sei que para o dentista não é uma coisa fácil sair uma semana, você tem o seu consultório, você tem o seu trabalho, né? E realmente fica mais difícil quem é estudante de odonto para ir, mas porque lá precisa meter a mão na massa mesmo, né? É muito trabalho. A gente sempre é o último a terminar dos atendimentos e o primeiro a começar, né? E o primeiro a começar, e sempre sobra gente sem ser atendida que a gente não consegue. Então, os dentistas que estiverem ouvindo a gente, ou se conhecer algum dentista, estamos lá esperando por vocês. Então é isso, gente. A gente encerra nosso segundo podcast. Obrigada, meninas. Foi uma conversa muito gostosa. Adorei. E é isso. Valeu.